Desculpem, acho que tinha caído a conexão aqui, mas agora estamos voltando aqui ao vivo. Vamos juntos. Deixa o pessoal acabar de entrar aí novamente. A Inês entrar novamente. E aí, pessoal, como é que foram de Páscoa? Tudo bem com vocês? Espero que possam ter comemorado a Páscoa aí com os familiares, os amigos e tudo mais, mesmo de longe, né? Utilizando aí os canais digitais ou fazendo como eu fiz também, indo na janela da minha mãe, parando o carro na garagem, comemorando ali pela janela e com outros amigos conhecidos aí, mesmo ou mantendo a distância, né, a devida distância, perto, porém de longe, né? Separado, mas com o coração pertinho aí. Não é isso mesmo? Inês acabou de entrar aí conosco. Inês, eu tentei, a conexão tinha caído aqui, imagino que você esteja me escutando. Eu tentei enviar o convite aí para você se juntar a nós, não consegui aqui, não sei se foi por causa da conexão ou a minha inabilidade com o Instagram. Então, envia aí o convite, por favor, para eu aceitar. Enquanto isso, o pessoal vai acabando de entrar. Boa noite novamente para quem está entrando agora. João Bosco, grande amigo, grande colaborador aí da Mimulus, sempre junto. Inês me enviou, deixa eu ver, não recebi aqui não, Inês. Espera aí, ó. Transmitir, sim, agora vamos conseguir. Muito bem. Acho que cheguei. Agora sim, agora eu estou te vendo até que enfim. Tudo bem? Tudo beleza? Tudo bom e você? Tá com o cabelo diferente, né? Tem tempo que a gente não se vê. Muito A cara bem. ainda deixa a gente cabelo diferente. É isso aí, é o jeito, né? E vamos juntos. Olha só, primeiramente queria te agradecer, né? Um grande prazer estar aqui com você, tão ocupada e disponibilizando um pouquinho do seu tempo aqui para gente, né? Muitíssimo obrigado, tá? Eu vou Prazer, apresentar. Vou prazer falar. apresentar aqui, muito obrigado. Vou falar aqui muito rapidamente para quem não conhece, né? Quem não conhece é uma vergonha, né? Não conhecer Inês Bogea, mas eu vou apresentar aqui rapidamente, mas depois eu gostaria que ela mesma se apresentasse para vocês conhecerem melhor. A Inês hoje é diretora da São Paulo Companhia de Dança. São Paulo Companhia de Dança é uma das principais, se não a principal, eu arriscaria dizer, companhia de dança desse país, né? Com trabalhos de coreógrafos do mundo inteiro e que tem rodado o mundo, que vai literalmente assim, desde os palcos mais singelos, digamos assim, levando a dança de forma muito democrática, né, para cidades do interior de São Paulo, para palcos abertos, enfim, acho maravilhoso esse trabalho, até palcos da Europa, que rodam o mundo aí com essa companhia maravilhosa, e que eu arrisco a dizer também que é a companhia que hoje junta os melhores bailarinos, né, os melhores bailarinos que tem no país, né? E além desse trabalho maravilhoso que a Inês faz com a São Paulo Companhia de Dança, né, do trabalho dos palcos, eles também realizam um trabalho maravilhoso de preservação da história da dança, né, e de divulgação da história da dança, né? Tem um acervo fantástico de vídeos, de DVDs que eles editam com, né, entrevistas com personalidades, pessoas importantes da história da dança. E a Inês, né, além de ser essa gestora com uma competência fantástica, indescritível, eu diria, já tive a oportunidade de trabalhar com ela, né, em 2 trabalhos que tive muita honra de fazer para São Paulo Companhia de Dança. É uma pessoa que teve uma carreira artística brilhante, né, como bailarina, que ela vai contar um pouquinho para a gente também, e é uma pessoa que não somente lida de forma
super competente com a prática da dança, mas também com a teoria, né? Então tem livros publicados, enfim, agora eu gostaria que ela falasse um pouquinho, né, como a gente começasse falando dessa trajetória invejável que a Inês Bogeia tem com a dança. Vamos lá, é com você, Inês. Ó, primeiro eu tenho que agradecer essa apresentação de amigo, né? Super carinhosa. Bom, Muito querido. ser considerado amigo para mim já é uma grande honra, viu? E assim, eu vou começar dizendo que a minha carreira de bailarina começa de cabeça para baixo, lá na ginástica olímpica, que eu comecei como bailarina das barras, fiz um tempo de ginástica olímpica, depois eu passo pela capoeira, aí eu vou para o balé clássico e eu não posso deixar de citar aqui a minha grande mestra, Dona Lenira Borges, de Vitória, que é a minha cidade natal, eu sou capixaba. E lá eu fiquei alguns anos, fiz minha formação clássica pela Royal Academy of Dancing. E depois eu fui convidada aí para fazer uma audição pela Bettina Bellomo, fui para Belo Horizonte, dancei no Palácio das Artes um tempinho. Depois no Compass, companhia de dança, de duas queridas amigas. E aí fui para o Grupo Corpo, onde eu fiz a maior parte da minha carreira como bailarina. Foram 12 anos de Grupo Corpo, onde eu aprendi muita coisa nessa trajetória, aí grandes amigos também. Então, desde pequenininha eu me entendo dançando. Eu adoro ficar de cabeça para baixo. Vou contar para vocês que nessa quarentena eu tenho ficado um monte de cabeça para baixo. De formas diferentes. Mas vendo o mundo girar para a gente se entender, tá, né? É isso aí. E do corpo, lá eu comecei a fazer uns grupos de pesquisa e nós reuníamos livros, vídeos, batíamos papo, entre amigos, conversa de amigos. E foi lá que eu comecei a esboçar as primeiras escritas sobre dança. Então, o meu ritual de passagem para o outro lado da cena foi escrevendo um livro sobre o grupo corpo, para eles, que me ensinaram tanta coisa. E aprender mais olhando para a história deles. Então, esse lance da história, da memória e das trajetórias é algo que sempre me instigou. Como você construiu a sua carreira. E uma carreira tão linda como o Grupo Corpo, que eu tive o privilégio de fazer parte. Aí fui convidada para escrever na Folha de São Paulo. Comecei aí uma nova carreira. Ao mesmo tempo que eu estudava filosofia, eu fui escrever para a Folha e fui trabalhar um pouco com o Ivaldo Bertazzo, no projeto dessa comunidade. Então foram outros aprendizados, outras maneiras de olhar para a dança que sempre me moveu. Na verdade, eu entendo o mundo através da dança, pela dança, da dança. E aí depois eu trabalhei no Fábricas de Culturas, e no Fábricas de Cultura eu recebi o convite do João Sayad para dirigir a São Paulo Companhia de Dança, no início ao lado da Iraciti Cardoso, que ficou na companhia até 2012. E aí foi uma grande e desafiadora aventura, maravilhosa, cercado de grandes amigos que fazem a dança acontecer todos os dias. Muito bem. A carreira. É isso aí. Como vocês viram, a Inês, ela transitou e transita, né, entre a teoria e a prática da dança de forma maravilhosa. E é isso que eu admiro muito também na São Paulo Companhia de Dança, que tem uma produção não somente prática, né, mas uma produção da prática, mas uma produção da teoria, publicações de livros, DVDs, enfim, que tem essa preocupação que vai além dos palcos. Isso é maravilhoso, né? Então tá de parabéns, tá? E não é só porque a gente está aqui ao vivo, né? É porque realmente é uma admiração muito, muito sincera, né? Me conta, Inês, como é que foi esse episódio recente? A São Paulo Companhia de Dança estava em turnê pela Europa, inclusive falo com muito orgulho, né, com um dos trabalhos que eu fiz para eles. Eu fiz um trabalho para eles em 2012 chamado Mamila Pinatapai. Quem tiver curiosidade aí, pesquisa o que significa essa palavra, né? E fiz um outro trabalho que foi em 2016, se não me engano, né? Que chama Ingale. Também vocês podem pesquisar o que significa essa palavra, né? O título já instiga aí a curiosidade do público. E eles estavam na Europa, inclusive, com um desses trabalhos, outros trabalhos também, que eles têm trabalhos de diversos coreógrafos. E quando
toda essa história da quarentena e tudo mais se agravou e essa turnê foi interrompida no meio, né? Conta isso pra gente, por favor. Olha, esse ano a gente começou dançando aqui pelo Brasil, depois fomos para a Suíça, voltamos, e na segunda temporada, que começou em março, bem no comecinho de março, 7 de março, tinha uma questão se a gente ia ou não poder viajar para a Suíça. E por fim a gente chegou à conclusão que dava para viajar, tudo acompanhando as decisões, né, dos teatros, via o governo. Fomos para a Suíça, a Neuchâtel, dançamos lá. Falamos, bom, ufa, agora é um mês de França, tá tudo bem, a gente segue dançando e vamos continuar aí a turnê. E aí nós estávamos, né, já na cidade francesa e quando a gente estava almoçando, eu e o Antônio, e os bailarinos tinham começado a fazer aula, os técnicos já tinham montado o palco todo no dia anterior, quando o Antônio recebeu um telefonema e nós fomos até o teatro conversar com o diretor. E a gente tinha acabado de ouvir o pronunciamento, né, governamental dizendo que os espaços com mais de 100 pessoas não poderiam funcionar a partir daquela tarde. Uhum. Então, foi ao teatro com uma tristeza enorme, ver os bailarinos já fazendo aula, pedir para todo mundo voltar para o hotel, enquanto a gente resolvia o que fazer. E fomos conversar rapidamente com o diretor, mas nós tínhamos mesmo que resolver quais seriam os próximos passos, uma vez que aquele estava cancelado, se haveria condição de continuar a turnê, que estava prevista para ir até dia 9 desse mês, de abril, ou se a gente ia voltar para o Brasil. Então, falamos com ele rapidamente, pela conversa a gente já sentiu que não seria possível, e voltamos para o hotel, conversamos com os bailarinos, os técnicos, eu e o Antônio, produtor da companhia. Quantas pessoas? Quantas pessoas estavam viajando? 29 pessoas. E aí ligamos para o Luca, que estava aqui no Brasil e que iria para encontrar com a gente uma semana depois, o Luca Baldovino, e o superintendente de produção, e falamos, começa a tentar botar a gente de volta para o Brasil. Enquanto a gente tenta conversar com os outros teatros, né? Falamos com o nosso agente, Gui Darquet, que é uma figura incrível também, e fomos fazendo quase tudo ao mesmo tempo. A Renata, a bailarina, marcou um fim de tarde para a gente dançar na praça, para que a energia que a gente estava toda sentindo, pronta para se preparar para o espetáculo, a gente pudesse compartilhar entre nós e com a natureza, né? Que lindo! Então, foi bonito, foi lindo esse momento. Qual cidade vocês estavam? Qual cidade era? Era Alice. Ixi, Gilmar, deu um branco agora. Gente, me ajuda aí, cadê Michelle? Cadê Esquece, finge que eu não fiz a pergunta, vai lá. Já a gente lembra o nome dessa cidade. Peraí. Sim. O povo da São Paulo já vai dar um help aí para nós e já vai dizer. Alguém respondeu aí. Alice. Viu, Alice? Eu estava em dúvida aqui entre Alice e Sete. Gente, que feio, né? Mas bom, que bom que a gente tem sempre alguém para nos ajudar. Muito bem. Então, a gente estava lá em Alice e nós conseguimos resolver tudo rapidamente com a equipe daqui do Brasil, que ajudou bastante. E domingo ficou planejado que a gente voltaria às 5 da tarde. Então, a gente foi... tudo parou na sexta. A gente conseguiu pegar um ônibus para Lyon no domingo de manhã e pegamos o voo para Londres e de Londres para o Brasil e chegamos em São Paulo segunda-feira de manhã. E simultaneamente desculpa, estava acontecendo um espetáculo de outra parte da companhia em Ubatuba. E também lá foi sentido um pouco que já havia uma mudança pelo número de público na plateia. Já tinha começado a chegar aqui no Brasil também uma preocupação com muita gente reunida, né? Sim. Imagino, né? No meio de uma turnê, a gente, né? Nós da Mimulus, companhia de dança, que tínhamos algumas turnês, não estávamos no meio de turnês, né? Mas a gente tinha turnês, espetáculos agendados em Brasília, Goiânia, São Paulo, né? Tudo agora, nesse mês de abril, todos adiados, cancelados, enfim, já foi um transtorno enorme. Imagina vocês que estavam na Europa e no meio de uma turnê, né? Então, mas por outro lado, é o que eu tenho dito sempre, né? Esse momento tem sido um momento muito enriquecedor para mim e eu acho que para muita gente, né? E quem não está aproveitando esse momento para isso
está desperdiçando, né, o que poderia estar aproveitando. Eu tenho aprendido muito, eu tenho desenvolvido muitos projetos e ideias e tudo mais, e novas formas, inclusive, de pensar a dança, né? Pensar a dança na sala de aula, fora da sala de aula, virtualmente, pensar a dança como espetáculo, como produção artística, mas virtualmente também, né? Então é um momento também muito frutífero, né? E nós que estamos ligados à criatividade, à área artística, então é mais do que nunca um momento para a gente desenvolver isso, né? Fora todo o trabalho burocrático, digamos assim, que a gente tem. A Inês citou aí o Gui D'Armé, para quem não conhece, faço questão de citar aqui, o Gui D'Armé é uma das figuras mais queridas e conhecedoras de dança mundialmente, eu acredito, né? Porque ele, durante 30 anos, ele foi diretor da Maison de la Danse, que é um dos teatros mais importantes do mundo, da dança, é um teatro de Lyon, com a sua produção totalmente dedicada à dança, o diretor também da Bienal de Lyon, que é uma das bienais de dança mais importantes do mundo. Então, ele já rodou o mundo inteiro, conhece tudo de dança de todo mundo, fazendo curadoria, tanto para a Maison de la Danse quanto para a Bienal da Dança. E hoje, enfim, é um apaixonado pelo Brasil, ele mora, parte no Brasil, parte na França, e faz o trabalho como consultor internacional, como agente, tanto para São Paulo Companhia de Dança, como para a gente da Mimulus também. Fico muito orgulhoso de ter isso em comum e ter uma amizade grande com o Gui D'Armé também, que é uma pessoa importantíssima. Ele, inclusive, que me contou, falou, nossa, São Paulo Companhia de Dança, esse momento fizeram um espetáculo e estão voltando, né, de avião aqui para o Brasil. Muito bem, Inês. Eu queria, né, que você explicasse um pouquinho para a gente, para as pessoas entenderem, né, que as pessoas às vezes não entendem muito essa diferença, né, do que é o trabalho da São Paulo Companhia de Dança para o trabalho, por exemplo, de outras companhias que têm um coreógrafo residente, né? Então, a São Paulo Companhia de Dança tem um trabalho muito ímpar e muito rico, porque eles convidam coreógrafos do mundo inteiro e tem dentro do repertório espetáculos dos mais variados estilos, enfim, com diferentes coreógrafos. Explica um pouquinho para a gente como que é isso, para as pessoas entenderem um pouco mais. São Paulo é uma companhia de repertório. Porque quando a gente criou a companhia lá atrás, junto com o João Sayad e com a Ira, uma das preocupações é que ela refletisse um pouco dessa diversidade do estado de São Paulo, né? Onde você tem várias culturas que se cruzam, vários entendimentos e olhares a respeito da arte, da cultura. E é nesse sentido que a gente criou as grandes linhas de ação, que é a produção e circulação de espetáculo, que vocês conhecem, o registro Memória da Dança, que o Jomar falou aí, e os programas de sensibilização de plateia, com oficinas e tal. Então, quando a gente pensou a companhia, ela já tinha esse sentido de agregar na sua composição artística vários coreógrafos, mas sempre com uma direção. E aí, sobre minha direção específica, eu escolhi 2 grandes caminhos para fazer a escolha da coreografia. Porque quando a gente pensa assim, qual coreografia escolher? Por que essa? Por que não aquela? É uma variedade enorme de grandes nomes maravilhosos da dança, né? Então eu escolhi essas 2 grandes linhas. Uma é a dança clássica e seu desdobramento no tempo, traduzindo em miúdos. Do balé O Lago dos Cisnes até o coreógrafo que usa sapatilha de ponta e provoca essa questão da verticalidade quebrada por outros impulsos, por outras dinâmicas, como o Forsyth, como o Eduardo Locke, né? Coreógrafos que gostam de pesquisar essa linguagem ligada à dança clássica. E uma outra linha dos coreógrafos mais de pesquisa de movimentação, de inventividade, de uma nova linguagem a partir de uma contemporaneidade, onde entra o Jomar, a Cássia Abranches, o Alex Neural, né, o Rui Moreira, enfim, uma série de criadores contemporâneos, o Marco Gueck, que é internacional. E essas linhas, elas se cruzam. Você pode também pensar no Eduardo Locke como um coreógrafo contemporâneo, porque ele adora a velocidade, Sim. Os gestos e tal. Sem dúvida. São só possibilidades para que eu me organize na escolha do repertório. E aí, uma coreografia vai puxando a outra. É bem intuitivo a escolha dos coreógrafos. E a relação que eu crio
com eles e como eles se relacionam com a própria companhia, com os artistas da casa, com os bailarinos, como é que é o nosso dia a dia ali no processo criativo, também me dá pistas para continuarem investigando aquela linguagem artística junto com o coreógrafo, ou pensar que não é o momento que a gente deveria fazer outra pesquisa juntos e aí partir para uma nova escolha. E, além disso, desde 2013, também para me ajudar a me organizar um pouco nas escolhas, eu passei a criar motes para cada temporada do ano. Então, eu quero investigar algum tema, né? Como é que o corpo em movimento está se relacionando com a velocidade? Ou como você fala do amor na dança? E por aí vai. A gente vai criando algumas contenções que a gente sabe um pouco, né? Mas para fazer essas escolhas. E tem muito a ver também com as pessoas que provocam, que convidam a São Paulo. Eu gostaria de coreografar para São Paulo. E se esse momento da São Paulo for possível, quem sabe a gente encontra aí um tempo conjuntos, né? As coreografias não podem ser só uma série de obras, elas têm que fazer sentido. Então, essas duas linhas grandes, elas me ajudam a organizar, mas também é importante dizer, como você contou antes, que a São Paulo dança em diversos teatros, de pequenos teatros a grandes teatros. Então, aos poucos, eu fui criando repertório que pudesse dançar nos vários palcos sem perder a essência da obra. E maravilha! Isso tem um papel muito divertido. Porque o Mamila Pinatapai, né? A gente fala só Mamila. Tá? Sim, sim. A gente brinca que é Mamila Centroavante, né, Gilmar? Toda vez que eu ligo, falo, e aí a gente vai ter que fazer tal adaptação, tudo bem, tudo bem. Esse Mamila já dançou, ele vem dançando sem parar desde 2012. Nos mais diferentes palcos. O meu pensamento, volta e meia, né, Inês, como ela disse, ela faz contato, né, e de forma que é muito legal, assim, que é aí que você vê também a competência da gestora, né, esse cuidado todo que ela tem ao lidar, ao ter que adaptar uma obra de um coreógrafo a um outro espaço, enfim, ao que não era o original. Como que ela sempre tem esse cuidado de consultar o coreógrafo, olha, posso fazer isso, né? Posso modificar tal coisa em função dessa necessidade. E eu, claro, sempre pode perfeitamente, né? Porque eu acho que o mais importante é que a gente consiga levar a obra, levar o trabalho às pessoas. Por mais que às vezes não seja daquele jeito que a gente gostaria, né? Como a gente concebeu, mas fazer chegar de alguma forma às pessoas, sem perda da qualidade, da essência, né? Mas é isso, se temos que dançar num palco aberto e a luz não vai ser a mesma do que foi pensado, vamos lá, vamos em frente, não vai ser por causa disso que a gente vai deixar de fazer, né? Então, assim, para quem não conhece ainda São Paulo Companhia de Dança, é muito rico quando a gente vai a uma noite de espetáculos com eles, porque ali a gente tem, por exemplo, eles têm trabalhos de 20 minutos, de 15 minutos, de 30 minutos, de 40 minutos, de diferentes coreógrafos. Então, eles reúnem num programa de uma mesma noite, né? Normalmente 3 trabalhos de coreógrafos diferentes. Então, é muito rico isso, né? A pessoa vai assistir e ali numa mesma noite ela tem 3 diferentes estilos, né? De 3 coreógrafos, às vezes de partes do mundo muito distantes. Então, isso torna muito rico também essa experiência que eles proporcionam para a plateia, né? Tem o Luiz da Lasanha, por exemplo, que assistiu Mamila Pinatapai na Pinacoteca, né, recentemente. E diz que é um espaço diferente, e diz que foi muito rico. Então, isso eu acho que tem muito a ver também com o que a gente vive atualmente e com o que qualquer pessoa em qualquer área profissional tem que lidar. Ou seja, temos que estar abertos, né, a adaptações. Vamos nos adaptar. Se é isso que surgiu, vamos lá, a gente se adapta, se reorganiza e faz acontecer. E às vezes essas eventualidades, esses acasos, às vezes até nos mostram caminhos até muito mais legais do que se fôssemos trabalhar em condições ideais, né? Um momento como esse nos mostra isso com muita clareza. Vamos lá, eu te interrompi. Não, é uma delícia isso, essas novas experiências. E a gente acaba vendo a obra de outra maneira.
E também você comentou que quando a gente coloca um espetáculo da São Paulo, normalmente tem 3 obras na noite, às vezes 2, depende do tempo que dura cada obra. Mas até para mim é uma surpresa quando eu chego lá, porque uma coreografia ao lado da outra, ela modifica a nossa percepção. Não é a mesma coisa quando Aham. você vê uma combinação diferente, porque parece que os sentidos das obras eles se interpenetram e você acaba tendo uma nova sensação. Então é muito legal de descobrir junto com a plateia Aham. o que vai acontecer. Sim, E isso também é sim. bacana, né? Porque é na hora que a obra chega no palco, depois da gente ter trabalhado Uhum. bastante na sala de ensaio, é que a gente vê de fato quem é, qual é a mensagem, a ideia dessa obra, o que é Sim, potência e o que é fragilidade para a gente continuar trabalhando, né? sim, sim. E, É muito legal isso, né? Quando você está na sala de ensaio, por mais que você visualize, tenha a ideia de tudo ali, é muito diferente na hora que está no palco, com luz, com cenário e tudo mais, né? E eu vamos imagino que um deva passo ser muito atrás? rico. Oi. Desculpa, fala, Ah. fala. Eu ia te pedir para dar um passo Não, atrás para pode a gente falar. falar um pouquinho de como é esse processo, né, de composição de uma Sim. coreografia, de repente. Era o que eu Porque, ia te falar agora, então, coincidentemente. é, e, ó, Vamos quando a lá. gente vamos juntos, vamos contar da nossa história. Então, o Gilmar veio Aham. pela primeira vez em 2012, no momento que eu resolvi fazer um ateliê de coreógrafos brasileiros. E aí foi Gilmar, Rui e Alex, né, que vieram para compor 3 coreografias. Quase que simultaneamente a gente tinha que dividir os elencos, revezar as salas e encontrar o momento para fazer acontecer. Então, quando eu convidei o Gilmar e os outros 2 coreógrafos, a gente ficou pensando quais seriam os temas, o que, que a gente quer falar, e cada um tomou um caminho, porque parte do meu trabalho é instigar, mas também grande parte é da poder ver o mundo refletido no corpo de cada um. E juntos descobrir como é que Uhum. a gente vai encaixando todas as peças do grande quebra-cabeça e da grande aposta que é uma coreografia, né? Que é como é... Aham. E assim, além desses elementos, né, que é o coreógrafo, aí o coreógrafo chega, o convite está feito, e estão ali na sala de ensaio, que é um espaço em branco, onde ele vai começar a rascunhar essa coreografia junto com os bailarinos. Começa com a escolha do elenco, quais são as afinidades, quem faria o que você consegue tirar de cada pessoa. Isso eu estou bem perto. Depois eu dou uma abandonadinha neles, deixo eles sozinhos mais lá para se conhecerem, para que eles criem uma intimidade sem a minha presença e volto de vez em quando. Apareço, vejo uma coisa. Aham. E é legal de ver que quando eu entro na sala de ensaio, dá uma mudada, tanto no coreógrafo quanto nos bailarinos. Dá tipo um friozinho na barriga. Uma primeira espectadora bem crítica Aham. do, Aham. E, simultaneamente a isso, a gente vai conversando sobre os outros elementos. Qual seria o figurino? Quem é o figurinista? Como é que vai ser a luz? Normalmente eu peço caixa preta para não ter problema de carregar cenário. Então, a gente vai discutindo Sim. esses elementos e vai bem trazendo para a sala de ensaio para testar esses elementos, né? E aí bota o figurino e muda. Uhum. E aí o Jomar criou uma coisa específica em cima do figurino do Mamila, né, Jomar? Daqui a pouco eu vou passar a bola para você contar seu olhar sobre esse. E, Aham. e aí, ao mesmo tempo, está trabalhando a equipe de produção sem parar, a equipe de comunicação, a equipe do administrativo, porque a gente foca muito na sala de ensaio, no bailarino, na coreografia, né? Tem a escolha das músicas também, mas é muita gente trabalhando em volta para que a dança possa chegar até os palcos, né? E toda uma logística que tem que ser Sim. montada para que a gente vá estrear e que o público saiba que essa obra vai nascer. E aí, antes de chegar no palco, acho que o Aham. Gilmar tem que contar quais lembranças você tem dessa época aí, Gilmar. Bom, primeiro são lembranças muito gostosas, porque, né, eu já trabalhei em diversas companhias e é muito diferente quando você tem uma equipe tão competente como aí na São Paulo Companhia de Dança para te atender,
tanto na área artística quanto na área de produção, de logística. Então é muito bom quando você se sente, né, rodeado de pessoas ali para te apoiar e pessoas com muita competência, né? É até legal falar, né? Tem gente que às vezes nem entende muito bem assim, essa diferença, escola de dança e companhia, né? A Mimulus, por exemplo, tem a Mimulus Escola de Dança e a Mimulus Companhia de Dança, que são dois trabalhos separados, né? Ali na São Paulo, eles têm aula de dança também? Sim, mas aulas de dança para os bailarinos profissionais, né? Não é uma escola de dança aberta para pessoas que queiram aprender dança, né? Então é legal falar isso também para as pessoas mais leigas, digamos assim, no assunto, né? E essa questão da criação que envolve tantas vozes, né? O figurino, é o cenário, quando tem, é melhor às vezes não ter para facilitar a logística da viagem, né? Iluminação, adereços, enfim, tem diversas coisas envolvidas que às vezes a pessoa que está na plateia não se dá conta disso, né? A área técnica, a área de produção e tudo mais. Eu me recordo de uma coisa muito engraçada que aconteceu no último trabalho que eu fiz para a São Paulo Companhia de Dança, que num determinado momento eu decidi usar travesseiros infláveis, né? Que eu pensei assim, eu falei, bom, travesseiros infláveis vão ser fáceis de serem carregados, né, numa viagem, ok, o travesseiro está ali dobradinho, e não eram poucos travesseiros, né, eram 70 travesseiros que a gente pensou de início, no final das contas nem sei quantos que a gente realmente bateu o martelo, mas os travesseiros a gente pensou, falou, bom, tranquilo, é só encher os travesseiros ali antes do espetáculo e acabou e pronto, né? Só que a gente não pensou que depois tinha que esvaziar os travesseiros, né? E de repente surgiu esse problema. Ok, a gente enche, a gente junta todo mundo ali e enche esses 70 travesseiros, mas para esvaziar com aquela válvulazinha que você tem que sentar em cima, esperar, esvaziar e tudo mais. Aí o Antônio, o Luca, né, vem me procurar, desesperado. Gilmar, e agora? Como que a gente faz? Porque a gente não consegue esvaziar todos os travesseiros para fazer a viagem para montar no dia seguinte, né, em outra cidade. Então são questões, às vezes, detalhes que a gente fica contando rindo, mas quem está participando ali do processo, às vezes são pequenos problemas que surgem, mas que vão interferir diretamente no resultado da criação da obra de arte, né? E por coisas assim que você na hora não pensa, só na hora que vai acontecer o espetáculo que a gente se dá conta, né? No final das contas, eu acho que a gente reduziu o número de travesseiros para poder facilitar, esvaziar os travesseiros infláveis aí, né? E a gente fala dos travesseiros infláveis, aí a gente instiga a curiosidade das pessoas para assistirem. Isso é do Engale, esse último trabalho que a gente fez, né? Mas em relação ao processo criativo, eu acho muito legal você falar isso, assim, dessas diferenças, porque são coreógrafos de estilos, modalidades de dança muito diferentes, de lugares muito diferentes, com formas de pensar muito diferentes. Eu acho que isso deve ser, ao mesmo tempo, muito rico para você que trabalha com eles, mas, ao mesmo tempo, uma loucura também atender as necessidades, as vaidades, as manias de cada um deles e as diferentes formas de criar. Conta um pouquinho para a gente. Olha, é uma aposta coletiva, né? Uma criação de um novo trabalho. Todo mundo quer que o trabalho seja o mais bacana possível. E meu papel como diretor é criar um ambiente que possibilite a liberdade para o artista. Mas vou confessar que, às vezes, quando vai se aproximando da estreia, principalmente, alguns ficam muito nervosos. E aí eles começam a brigar com todo mundo, sabe? Mas tem os da paz, para contrapor a esses que ficam mais tensos. Ficam nervosos também, porque também todo mundo fica com frio na barriga perto da estreia. Eu, os bailarinos, o coreógrafo, o produtor, todo mundo. É um nascimento, né? O nascimento de um filho que a gente vai dar para o mundo, mostrar ao mundo. E ele nasce para Então, eu acho que é rico, Jomar. É rico e, como diretora, cada vez mais eu aprendo a essa medida, essa justa medida entre o espaço da liberdade do coreógrafo e também sem deixar perder a identidade da companhia, né? Preservando ali os espaços de cada um, o que é do criador, o que é do ensaiador, que tem que burilar os movimentos, o tempo dos bailarinos de aprenderem. E meu papel é muito de mediadora. Depois de lançar as ideias, eu fico mediando. Às vezes, com um jogo de cintura. Mas... eu vou te dizer que eu amo todos que passaram pela companhia. Eu tenho muito carinho
porque cada obra que nasce faz parte da história da companhia. E é Sim. dessas muitas vozes que a companhia é feita. E se eu Sim. tivesse sempre só os coreógrafos mais suaves, a gente teria uma tônica diferente. Então, de vez em quando, tem que ter os Sim. provocadores, os mais briguentos, os mais enjoados e aqueles mais suaves. E com esse balanço, a gente também vai vendo as cores, as energias, o que cada um quer dizer com a coreografia, que é uma maneira de revelar um Sim. pouco do que está sentindo a respeito do mundo, não é? E tem um detalhe bacana que são as remontagens, que são obras que já estão prontas Sim. e que a gente sabe o resultado no corpo de outra companhia. Mas a gente tem que ver o que vai acontecer nos corpos da São Paulo, na maneira de mover da São Paulo, que já tem uma identidade, né? Do tempo de estar juntos, daquele grupo de bailarinos que estão ali. Tem bailarinos que estão há 12 anos na companhia, todo o tempo de existência da companhia. Então, criaram comigo a companhia, muitos outros funcionários também, parceiros de trabalho. E na remontagem vem uma pessoa que é um remontador, que conhece profundamente a obra, que é alguém de confiança do coreógrafo ou dos responsáveis pelos direitos autorais. E ele é responsável por passar não só o movimento, mas também a maneira de entender em que contexto aquela obra foi criada e o que hoje ainda se mantém vivo dessa essência, como essa obra se atualizou no tempo do corpo de cada bailarino e como agora esse ensaiador dá liberdade para que cada artista possa expressar a sua individualidade sem trair a obra daquele criador. Então, a gente tem obras de Dirichlet, de Balanchine, de Forsythe, que são remontagens. E isso traz uma outra característica. O remontador ele tem um outro tipo de pressão, que não é da criação, mas é também de manter a essência da obra viva, para que quando as pessoas assistam, reconheçam a assinatura daquele coreógrafo. É como na música, né? Você toca Beethoven, tem que manter a característica dele. A essência de Beethoven. Sim. Exatamente. É um pouco por aí. É outro trabalho. Interessante. Sim. Sim, é maravilhoso isso. A Inês está falando do ensaiador, né? O ensaiador, em primeiro lugar, eu admiro muito o trabalho do ensaiador porque ele tem ele tem que ter uma paciência enorme, né? Para limpar o trabalho e para justamente entender essa essência e depois preservar essa essência, né? Ou seja, depois que o coreógrafo não está mais lá e essa obra passa de um elenco para outro, né? O ensaiador tem essa grande responsabilidade que é de passar o trabalho para outro elenco que não tinha vivenciado a sala de ensaio ali com o coreógrafo, com o criador, e passar da mesma forma, né? Preservando a essência da obra. Então, isso é de uma responsabilidade incrível e de uma paciência enorme. E o que a Inês falou antes, eu acho que ela faz isso maravilhosamente bem, que ela consegue dar a liberdade para o coreógrafo. Então, eu senti totalmente isso quando eu estava aí com vocês. Ou seja, eu tinha total liberdade para criar, né? Para propor o que eu quisesse. Mas, ao mesmo tempo, ela sugere, ela propõe, né? Ela consegue manter ali, preservar ali a qualidade, a essência do trabalho, a identidade do trabalho da São Paulo Companhia de Dança, né? Então, e isso é difícil para uma diretora, quem está nesse papel, né? Eu já vivi isso em outras companhias, né? Que conseguir deixar o coreógrafo à vontade, né? Mas, ao mesmo tempo, conseguindo interferir nos pontos, nos momentos que são importantes de serem, né, de se interferir. Agora, você falou aí de coreógrafos que ficam muito nervosos, coreógrafos que são os da paz, como você definiu. Agora responda com toda a sinceridade. Você me classifica como? Eu tô de que lado? Eu tô de que lado? Você é super da paz, toda vez que eu te provoco, Jomar, pode fazer isso e tal. É uma delícia, a gente vai acertando. Eu vou conhecendo melhor os coreógrafos, também sabendo os limites de cada um, mas você é super da paz. E é uma delícia trabalhar nessa forma, porque eu acho que esse papel do diretor, que é também de instigar, é um olhar de fora que ajuda o criador se distanciar um pouquinho
Porque é muito difícil criar uma obra. Você está ali totalmente envolvido. E eu venho com perguntas, com questionamentos, com sugestões, com tentar entender melhor qual é o seu goal, para ver se os bailarinos estão atendendo, conseguindo entender aquele novo tipo de movimentação. E quando a pessoa permite essa proximidade e gosta de trocar, isso faz com que o dia a dia seja mais tranquilo. Né? E também eu posso ir no limite de cada um. Quando a pessoa não quer, a coreografia é do coreógrafo e eu, como diretora, procuro respeitar isso. A decisão final das coisas tem que vir pela assinatura dele. Então, se ele achar que uma sugestão minha não tem a ver, perderia a assinatura, perderia uma dinâmica, eu tenho que ceder, porque é uma obra autoral. E isso é que é bacana. Eu aprender a ver aquilo que você quer dar corpo e te ajudar a acrescentar os elementos, né? Para que apareça mais a essência da sua obra na São Paulo. É muito divertido. E é muito desafiador também. Eu imagino. Essa parte não deve ser nada fácil, né? E você falou aí, a assinatura do coreógrafo, me lembrou de uma outra iniciativa da São Paulo Companhia de Dança, né, usando essa palavra assinatura num outro contexto, mas que eu acho sensacional, que é o programa de assinantes que a São Paulo Companhia de Dança tem, né, que tem, enfim, pessoas assinantes, como você assina uma revista, você assina os espetáculos da São Paulo Companhia de Dança. Então, explica um pouquinho para a gente como que são pessoas fiéis aí do trabalho da companhia e que já compram já no início do ano. Como é que é? Explica para a gente um pouquinho como que funciona. Olha, lá em 2013, teve uma provocação que era perguntar assim, mas em que teatro São Paulo dança? Porque a gente é uma companhia itinerante, ou seja, a gente dança em muitos lugares. Então, não tinha um lugar onde você pudesse ver a variedade do repertório da companhia em poucos espetáculos, ou pelo menos grande parte dessa variedade. E aí surgiu a ideia da gente ter uma residência no Teatro Sérgio Cardoso, com 2 temporadas no ano. E aí, com isso, a gente tinha uma data marcada um ano antes, sabendo já quando nós iríamos apresentar. E aí foi possível fazer o que se faz lá fora, que é oferecer uma série de possibilidades para que as pessoas comprem antecipadamente o seu ingresso para assistir a companhia no ano seguinte. Então, a gente anuncia a temporada em novembro, e aí tem sempre esse mistério, quais são as obras que vão repetir, quais são os novos coreógrafos que vêm, o que tem que liga essas obras todas, qual é a ideia do ano. E as pessoas, então, compram essa assinatura, e esse ano, por exemplo, são 4 espetáculos, né? E ela já sabe o que ela vai assistir de antemão. Sabe e não sabe, porque tem obras que vão nascer lá na estreia. Também é uma maneira das pessoas validarem o trabalho da companhia e se tornarem mais próximos. Porque não só ele vai conhecer várias obras, como ele também vai assistir mais de uma vez essa obra. E quando você vê de novo, é como ler um livro pela segunda vez. Você vê diferente e os bailarinos estão diferentes. Lembra quando a obra vai bebê recém-nascido, que vai se tornando gordinho, vai aprendendo a caminhar, e um ano depois ele está andando pelo mundo. Mas quando nasce bem jovem, e eu sempre falo uma frase linda que eu ouvi, que é: quando uma obra ganha mundo, a energia da plateia contribui muito para que ela seja forte, que ela seja potente. É essa vibração da plateia que faz com que a obra caminhe, né? Sem dúvida. Então, os assinantes são esses, vamos dizer, que avaliam também positivamente a companhia. E cada espetáculo dessa temporada no Teatro Sérgio Cardoso, 45 minutos antes, eu e 2 bailarinos conversamos com a plateia que quiser, assinantes ou não, sobre os elementos que compõem a obra, as obras daquela noite. E aí é muito bacana ver como as pessoas já estão muito mais conhecedoras do nome do bailarino, do que ela gosta, do que ela tem dificuldade de ver, que tipo de dança. Então, é também uma maneira de estar mais próximo dessa arte, conhecendo por dentro e percebendo no corpo várias intensidades que a gente oferece. E um trabalho de formação de público também, né? Maravilhoso, né?
né? Que a dança precisa, que é tão importante assim para a dança, né? Esse trabalho de explicar para o público, falar, né, quem é o coreógrafo, como que se deu a concepção da obra, isso traz o público mais para perto, conforme você falou, né? Isso é maravilhoso. Eu queria, antes que eu me esqueça, assim, falar para as pessoas que estão nos assistindo, que quiserem recomendar para os amigos aí essa live. A gente está postando as nossas lives, além de ficar no Stories aí, né, por 24 horas, a gente posta ela no nosso canal do YouTube, o canal da escola, Mimos Escola de Dança. Então as nossas lives estão sendo postadas lá para que as pessoas possam desfrutar desses conteúdos riquíssimos, desses convidados maravilhosos que a gente tem, com os quais a gente tem dividido aqui, né? Aliás, um deles foi, e é isso que eu tenho dito, assim, se não fosse esse momento difícil pelo qual a gente está passando, quando é que a gente iria estar aqui numa segunda-feira, 7 horas da noite, batendo papo, eu e Inês, né? E muita gente aí nos assistindo, desfrutando disso. Então, olha que coisa gostosa, né? Como que é bom isso. Igual outro dia, por exemplo, no sábado, eu estava dividindo um curso de criação coreográfica, de criação de uma maneira geral, que foi muito rico, não se restringir à coreografia, com o Otávio Nassur, com quem eu dividi uma live, e na live surgiu essa ideia, vamos fazer junto o curso, então? Vamos lá, então no sábado tivemos uma turma super legal, fizemos a aula totalmente online, o sábado o dia todo, né? Então, em condições normais, digamos assim, quando é que esse curso iria sair dessa forma, né? Pessoas de diversas partes do Brasil fazendo, participando. Então, olha que coisa boa, né? Eu gosto de focar no lado bom, assim, disso, né? Desse momento. E você falou aí da proximidade, como que o público que se aproxima fica mais... eu acho muito legal também quando você leva pessoas, eu acho que são alguns assinantes, outros são pessoas que são amigos da São Paulo Companhia de Dança, né, que patrocinam a São Paulo Companhia de Dança como pessoas físicas, né, se não me engano, os patronos aí da companhia, quando você leva eles para a sala de ensaio também, né, para eles viverem um pouquinho do dia a dia ali de uma companhia de dança, porque é diferente você ver ali o resultado no palco, mesmo com esse bate-papo antes, e é diferente você ver ele na sala de ensaio. Então eu já vi isso acontecer algumas vezes e é muito legal. Conta um pouquinho pra gente. Então, os assinantes, eles têm como uma vamos dizer, de maneiras de se aproximar, esse convite para eles virem, é só ligar e marcar. E de vez em quando a gente faz alguns ensaios abertos, como teve no dia do aniversário da companhia, de 12 anos esse ano. Eu acho que lá também é uma oportunidade de ouvir aquilo que está sendo gestado, ver no bailarino um pouco de curiosidade também, porque ele também não sabe onde aquela obra vai realmente dar, né, como resultado cênico. Tem toda essa sensação de ver o bailarino tão pertinho e o movimento, o esforço, o suor, ou a alegria, aquilo que dá mais certo, aquilo que não dá muito certo, ainda precisa arrumar. É como participar dos bastidores. E todas essas ações, ela tem uma ideia de que a gente possa falar mais sobre dança. Porque às vezes você sai do teatro e dizer simplesmente gostei ou não gostei de um espetáculo, ele não dá assunto, morre ali. Mas tudo que tinha, a luz era assim, assado, qual era o figurino, como é que era? Você acha que estava mais assim, o bailarino era muito difícil para ele, não era? Esses elementos que compõem a coreografia, eles dão mais assunto. Então, dá para a gente ficar uma noite mais comprida, conversando, depois do espetáculo, fazendo esse espetáculo ganhar outras vidas, pelos diferentes olhares das pessoas. É mais um trabalho de sensibilização para que a dança esteja nos assuntos principais dos seus bate-papos. E você, como comenta um filme, comenta futebol, quem gosta, comenta, enfim, diversas coisas, também comentar a dança com essa liberdade de ser o seu olhar. Muito legal isso. E me conta aqui, foram quantos países já pelos quais vocês passaram nesses 12 anos? Você tem ideia? Olha, Gilmar, eu não sou muito boa desses números de cor, não. O Luca que deve ser o homem dos números. A gente já teve Israel, França, Alemanha, Suíça, Holanda, Bélgica, Canadá, Estados Unidos. Já tivemos na Argentina, no Uruguai. São muitos lugares do mundo diferentes que a gente teve. Cada um, você vê que a plateia reage diferente. Isso também é legal.
Cada plateia, cada lugar tem uma cultura de aplauso. Acho que você sabe disso também, por ter viajado Sim, para é vários muito lugares. diferente. Né? É muito diferente. Então, a gente, por exemplo, na França, quando eles gostam muito, eles batem o pé no chão, que é uma delícia. Aham. Na Alemanha, eles batem palma ritmado. Fica Exatamente. Todo mundo juntinho. todo mundo juntinho. Fica muito tempo batendo palma e abre cortina, e fecha cortina, e abre cortina, e fecha cortina. É uma Exato. delícia, né? Tem Aham. outros lugares que é um aplauso como uma onda. Uou! Quando o bailarino vai para frente e volta, silencia de novo. Uou! Então também é uma Aham. farra. Fica brincando de ir e voltar Sim. para ver o que é a reação da plateia. E hoje a gente tem muito pouco isso, mas o cortineiro de antigamente, né, que tinha que fechar e abrir a cortina, era tão legal, porque ele sabia o ritmo certo para Tinha que estar puxar o ligado, né? aplauso, né? Aham. E quem comanda a cortina no nosso palco é o nosso chefe de palco, que é o Titão, que fica ali, vai para frente, não, parou, fica, Super espera, break. competente, super competente. Aprendi muito com o Titão. E é interessante você estar falando das cortinas, as pessoas às vezes não sabem, né? Que antigamente, ou na Europa, talvez até, não sei, continue assim, né? O sucesso de um espetáculo é medido pelo número de cortinas, né? O que que significa isso? É o número de vezes que a cortina teve que fechar e abrir novamente, ou seja, encerrou, o elenco agradeceu, fechou a cortina, o público não parou de aplaudir, aí tem que abrir a cortina de novo, aí volta, agradecimento, fecha a cortina, o público continua aplaudindo. Então, esse número de cortinas é que mede o sucesso de uma companhia. Aqui no Brasil é muito diferente, é muito engraçado isso, porque o público ele tem aquela explosão com muita energia, né, quando gosta do espetáculo, obviamente, mas é curto. Né? O público europeu, é como a Inês estava descrevendo, os franceses principalmente são assim, né? Eles têm uma reação mais fria, mas muito mais longa. Né? Então você tem que até mesmo que coreografar um agradecimento mais longo para se manter ali acontecendo durante todo aquele tempo que o público está aplaudindo. Então isso é muito legal, assim. E o público brasileiro ele não levanta, ele não, aliás, o público brasileiro ele levanta, fica de pé muito facilmente, né? São raros os espetáculos que a gente vai que o público não levanta, né? O público europeu ele só levanta quando realmente ele considera que aquele espetáculo merece que ele levante, que ele fique de pé no final. E mesmo assim é aquela história, às vezes levanta 2, às vezes levanta 6, às vezes levanta 20, não importa, porque alguns levantaram, você considera que não vale a pena levantar, você não levanta. Então, na França, eu acho que é muito legal isso, assim, você tem a medida certa do quanto o seu espetáculo agradou por todos esses termômetros, né? Digamos assim. É muito diferente, muito legal, muito rico isso, assim. E atualmente são quantos bailarinos, Inês, no elenco? São 32 bailarinos. E já uma 32. das cortinas, a gente nunca pensa em determinadas coisas, mas, por exemplo, uma cortina que leva 1 minuto e meio para fechar é tempo para burro. Oh! Então, às vezes a gente opta por blackout, não abrir e fechar a cortina, Sim, porque esse sim. tempo, ele não É, é interessante como cena mesmo. E isso é sim, muito bacana. E outra maneira de medir também lá fora, que as pessoas têm, é o tempo de duração do aplauso. Não só quantas cortinas, mas quantos minutos você foi aplaudido. O que é bastante exatamente. interessante também. Mas acho que tem a ver um pouco com as culturas, a maneira de Sim, aplaudir. Por sem isso me dúvida. interessa muito ver as diferentes maneiras de reações. E isso acontece às vezes com as obras também. Tem obra que faz muito sucesso em determinado país e não faz tanto sucesso em outro Sim, país, porque o contexto e a percepção também da plateia, né, trazem outros elementos. sim. Inês, em todas as lives, em toda oportunidade que eu tenho, eu gosto de, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, eu gosto de contar para as pessoas, aqueles que já sabem, me desculpem repetir, mas eu gosto de contar para as pessoas o significado de mímulos. Eu não sei se eu já te contei alguma vez, mas mímulos é uma flor. Ela é conhecida como a planta da coragem. A minha mãe, né, que foi fundadora da Mimulus, junto com meu pai, ela escolheu esse nome em 1990. Aliás, esse ano a gente está completando 30 anos de escola. Né? A companhia surgiu como um embrião, um grupo que foi um embrião da companhia profissional 2 anos depois. Então a companhia está fazendo 28 anos, mas a escola foi fundada há 30 anos. E eu ainda brinquei no curso que eu dei no sábado que
esse ano é tão marcante na história da humanidade, as pessoas estão achando que 2020 é marcante na história da humanidade por causa né, desse vírus do Covid-19, mas na verdade é porque a Mimulus está fazendo 30 anos, né? É por isso. Então as pessoas nunca vão esquecer esse ano dos 30 anos da Mimulus. Mas Mimulus, então, é uma planta de onde se extrai uma essência que é utilizada nos tratamentos no tratamento com os florais de Bach, e é conhecido como a planta da coragem, porque essa essência é utilizada para o tratamento para pessoas inibidas, para pessoas tímidas, para torná-las mais abertas, mais alegres, mais sociáveis, mais corajosas. Então, minha mãe escolheu esse nome, além dele ser bonito, sonoro, por esse motivo, porque a gente considera que é isso que a dança faz para as pessoas, né? E é isso que eu vejo todas as vezes que eu vou trabalhar aí com vocês, é isso que eu vejo todas as vezes que a companhia está no palco, né? É essa energia renovada das pessoas que vão assistir, que é como se elas tivessem recebido um pouquinho dessa essência de Mimulus. Então, eu fico muito feliz de ver esse trabalho maravilhoso que vocês fazem, que é como também levar um pouco de uma essência, assim, de uma planta da coragem para as pessoas que vão assistir, né? Na forma de espetáculo, na forma de arte, que nunca precisou ser tão valorizada como é atualmente, né? O trabalho corporal, o trabalho artístico, a dança. Então, isso é muito importante também nesse momento. E a Mimulus faz isso nas duas formas, né? Como companhia, mas também como escola. E a gente faz questão de levar a nossa dança para... Eu digo que a dança que a gente faz, né, que é a base da escola, são as danças de salão, são as danças mais democráticas que tem, para todos os corpos, para todas as idades. Então, eu acho que a dança que vocês fazem, a dança que a Mimulus faz, eu acho que tem que continuar sendo assim, tendo como objetivo principal, tendo como missão, né, levar leveza, levar beleza, levar incômodo de uma forma boa, né? Fazer as pessoas pensarem, refletirem, né? Para as pessoas que vão assistir, para as pessoas que entram na sala de aula para aprender a dançar, né? E fazer com que elas sintam vontade de dançar. E vocês fazem isso com muita competência. A gente já está chegando no final dessa 1 hora. Pode fazer as suas considerações finais, por favor. Ó, tem duas coisas. É bacana pensar que a São Paulo é a companhia de dança do governo do estado de São Paulo, porque isso determina também algumas questões. Por exemplo, aquilo que nós falamos de ser uma companhia de repertório, essa possibilidade da gente olhar para a história e contar junto com cada personalidade da dança, Márcia Aidê, Eliana Caminada, né? São 34 documentários sobre a história da nossa dança. Esse trabalho continuado que o Gilmar acabou de citar, que a Mimulus tem e que a São Paulo ainda é mais nova, mas também já tem 12 anos, é que faz a diferença. Para a gente poder encontrar essa identidade, dialogar cada vez mais com a plateia, encontrar possibilidades de falar, sentir, experimentar a dança. E você falou de coragem, eu não posso deixar de citar o Edson Claro, que é uma grande personalidade da dança do Brasil, que deixou essa mensagem para a gente. Ele não está mais hoje entre nós, mas ele dizia que a palavra de ordem dele era coragem. Coragem todos os dias. Coragem para experimentar, coragem para viver e coragem para não se acomodar. Nunca achar. Maravilha. Vamos aonde deu. Não deu, a gente ainda tem um monte de coisa para experimentar. É isso aí. Maravilha, Inês. Obrigada, te interrompi, não? Não, é só dizer que esse monte de aprendizados, esses vários aprendizados que a gente está vivendo, eles são de muitas naturezas. Desde um simples aprender a entrar numa live, que para a gente tem outros feras, né? Uma turminha fera que sabe fazer isso. Como é que bota esse celular, não sei o quê, tem que pedir ajuda. Até essa questão de olhar para você com mais calma, perceber o que é esse momento da nossa vida comunitária e escolher um caminho. E esse caminho da amizade, do encontro, que a dança traz tão forte, é um caminho muito intenso, com muitas cores, mas que faz com que a gente esteja vivo todos os dias, refletindo todo esse movimento no nosso corpo. Maravilha. Também, né, Jomar? De todas as maneiras. Todo mundo. Dança de salão, dança isso aí.
sua sala, dança como você quiser, cada um tem sua dança. Inês, muitíssimo obrigado, um beijo enorme, foi uma delícia conversar com você, viu? Delícia mesmo. Obrigada a você, Gilmar, e as pessoas que estiveram com a gente nesse bate-papo. É isso aí. Muito bom, obrigada. Vamos em frente. Tchau, obrigadão, pessoal.